Quem que não gosta de Wanda? No meu canal as pessoas vêm perguntando para mim como faz o cultivo de Wandas. E eu vou, apesar de dar algumas dicas, eu vou também falar para vocês de um canal que é especialíssimo nessa planta. Inclusive a minha amiga aqui mora em Sorocaba, também uma orquidófila, também uma youtuber. O canal dela é Orquídea Sem Mistério. Ela que possui muitas Wandas com muitas dicas para que você tenha sempre esse resultado. Mas eu vou falar um pouquinho delas para vocês também. Fica aí. As Wandáceas são plantas incríveis. Elas possuem, na verdade, raízes que são raízes que crescem desta forma, né? Na grande maioria das vezes sem substrato. Isso não é praxe de cultivo. Tem muitas pessoas que cultivam essas plantas em cachepôs, também em vasos cerâmicos, para manter inclusive a umidade que é muito necessária no gênero e nas espécies dessa orquídea. Como vocês podem ver, as Wandas gostam mesmo de estar no alto. Uma planta que em algumas regiões e até mesmo algumas espécies necessitam de sol pleno. É o caso, por exemplo, da Papiolantes teres, que também faz parte do grupo das Wandáceas. E uma outra coisa que você tem que ter em mente, fora a iluminação, que deve ser realmente sempre no ponto mais alto, ou então num ponto onde você consiga ter realmente o sol passando pelo teu espaço sobre tela de sombreamento. Aqui esse resultado eu adquiri através da minha tela de sombreamento, que é de 50%, cultivando elas no alto, como você pode ver. Mas não é só disso que as Wandas precisam para que elas possam realmente fazer suas florações, que podem acontecer de 3 até mesmo 4 vezes no ano. Mas para isso acontecer, é necessário que você entenda que essa planta precisa de muita umidade relativa no local de cultivo. Essas imagens foram feitas na casa da amiga Fabiana, do canal Orquídeas Sem Mistério. Veja que ela tem no seu cultivo, né? Ela fez um planejamento para que tivesse os tubos passando por cima do seu orquidário, com bico espessor, para que ela possa manter essa umidade sempre alta no seu orquidário. Essa umidade a gente adquire de algumas formas, de algumas maneiras. Sendo aquela mais paliativa, você molhar o chão, por exemplo, do seu espaço, onde você vai fazer com que essa umidade se mantenha mais acima aí dos 50%. O ideal para elas seria entre 65% e 70% em cultivo. Molhar o chão 2 vezes ao dia no seu orquidário vai favorecer muito esse gênero que depende muito dessa umidade. Também, se você estiver fazendo cultivo dessa forma, como eu, em raízes nuas, o meu conselho é que na época de verão você faça até mesmo 2 regas. Porque aqui no meu espaço eu não sou um cultivador de Wandas. Eu tenho apenas esses 2 exemplares e uma Ricostyle Celestis Blue, que eu ganhei de um amigo. Eu adoro essa planta. E na verdade eu não tenho, não é porque eu não gosto do gênero, é porque realmente o meu espaço está selecionado para algumas coisas que eu quero ter ainda. Então, se eu tivesse espaço, certamente eu teria muitas outras Wandas. Wandas, por exemplo, as espécies maravilhosas, como a Wanda tessellata, Wanda bicolor, tricolor. Existem realmente muitas Wandas bonitas para você pesquisar e possuir no seu orquidário. E em todas elas vai precisar que você se lembre que água e umidade relativa deve ser muito alta. Nas adubações eu vou te dar uma dica especial para as Wandas, tá? As Wandas são plantas que, diferentemente das nossas catleias e entre outras plantas do gênero, crescem dessa forma aqui, com as suas raízes nuas, tendo uma necessidade muito grande de se alimentar, por conta de não estar em nenhum tipo de substrato, não acumular dentro desse substrato as alimentações pelas quais elas podem aproveitar a qualquer momento. Sendo assim, quando você possuir as suas Wandas em raízes nuas como a minha, porque existem outros cultivos, como falei para vocês, em cachepô e tal, e aí isso muda um pouquinho, mas se for desta forma que você queira, vale dizer para você que 1 grama, por exemplo, de Peters 20-20-20 diluído em 6 litros de água, você vai ter grandes resultados com esse tipo de adubação homeopática, porque você vai fazer essas regas com essa forma de adubar diariamente na planta. Então vamos supor, de manhã você faz uma rega molhando ela realmente, e depois você pode vir
com o seu 20-20-20, nessa diluição que vai atravessar praticamente a semana toda, você vem e borrifa sobre as raízes dela no final da tarde. Essa é uma adubação homeopática na qual eu recomendo para você. Lembrando que existem tantas outras. Aqui é só uma dica na qual eu entendo ser bem interessante. Porque você pode usar o Peters, por exemplo, 20-20-20 numa semana. O Peters 0945-15 na outra. E você vai fazendo sempre dessa forma. Uma colherzinha rasa de café para 6 litros de água. Molha pela manhã, à tarde borrifa com ela. Molha pela manhã, à tarde borrifa com ela. Até acabar. Acabou, você prepara o 0945-15 e assim sucessivamente, tá certo? Como vocês podem ver, raízes e tamanho é o que não falta para essas monopodiais. Elas crescem de modo sempre ereto, sempre para cima, produzindo as suas hastes de flor que vêm através das suas axilas. E acontece que depois de um tempo, quando ela se torna uma adulta bem cultivada, você vai conseguir fazer inclusive mudas delas, porque ela produz cakes, filhotinhos. Eu já tinha deixado uma dica, que na verdade foi uma aula que o nosso querido amigo Paulo Pasqualin nos passou há muito tempo atrás, que na verdade eu venho novamente trazer para vocês. As pessoas gostam de saber, poxa, como fazer mudas de vandas? Se não for de modo natural, através do tempo que a planta tem, porque às vezes ela, conforme ela vai ficando adulta, ela passa a produzir isso aqui. Mas para você ter isso de um modo que pode acontecer ou não, vale lembrar que é uma tentativa de fazer mudas com vandas, mas que funciona muito bem, é uma técnica antiga e que tenho certeza pode valer para você que está querendo adquirir uma muda. Antigamente se fazia o seguinte: o pessoal deixava essa planta, fazia com que ela ficasse virada de ponta cabeça para que ela pudesse emergir uma muda. Uma técnica que, apesar de antiga, teve resultados similares, apesar de eu nunca ter feito, venho trazer até mesmo no futuro isso para vocês, porque eu vou fazer com vocês hoje. É retirar uma folha, quebrar uma folha, que não precisa ser, não pode ser essas que normalmente ficam aqui, Ela tem que ser mais no meio da sua planta, para que você consiga uma muda. Você vai incentivar que essa planta venha trazer um cake, fazendo isso na sua vanda, tá? Então, se você quiser fazer o experimento, lembro vocês que não é sempre que funciona, tudo vai depender da reação da planta, etc e tal, mas muitos faziam isso, tá? Então eu vou separar aqui, como tem duas folhas aqui, para não dar muita diferença, é aqui que eu vou quebrar, tá? Eu vou quebrar ela aqui, para fazer essa experiência junto com vocês. Então, eu quebrei a folha dela aqui, tá? Para que a gente juntos possa ver se acontece alguma coisa através desse procedimento, que segundo o amigo Paulo Pasqualin, era assim que eles faziam mudas em décadas dos anos 80, uma técnica antiga que você pode fazer em casa dessa forma, tá? Então eu vou fazer de dois lados. Eu fiz um aqui, tá bom? Eu vou retirar agora, deixa eu ver aqui, acho que essa daqui dá para quebrar. Vou quebrar dos dois lados para que daqui a um tempo eu possa voltar e falar se funcionou, se não funcionou, tá bom? É uma planta super adulta. Então vou quebrar aqui também, pra gente poder fazer essa experiência, tá certo? Então eu tirei aqui a folha, e espero que agora a gente tenha aí a possibilidade de juntos ver essa técnica realmente funcionar. Você também pode se questionar o porquê que essas plantas, por que as vandas precisam de mais água do que as outras orquídeas? A resposta é bem simples. Ela não possui pseudobulbos, assim como as catleias, por exemplo. As catleias elas conseguem armazenar tanto água quanto nutrientes nos seus pseudobulbos. Já esse grupo de monopodiais, assim como o Phalaenopsis e as vandas, as vandáceas em geral, elas possuem somente um caule e as raízes que as mantêm sempre nutridas. E é por essa razão que você deve molhar e ter sempre uma disciplina com as adubações. E não se esqueça que elas adoram iluminação. Esse é um outro fator para que você possa ter boas florações.
E para encerrar esse vídeo, então, essas dicas, eu vou pedir para que você se inscreva aí no canal da minha amiga Fabiana, né, do Orquídeas Sem Mistério. Ela tem muitas dicas para passar para vocês sobre a Wanda, além de uma experiência muito maior do que a minha com o gênero. Então eu deixo aqui o canal dela para que vocês tenham, para que vocês entram lá e possam ver. E por falar nisso, entenda através de um vídeo realizado na casa dela, como que é o cultivo que ela faz lá em relação a essa umidade, ao molhar. Veja que coisa fantástica que é o orquidário dela. A grande maioria dessas Wandas vem da Tailândia e lá elas sobrevivem sob uma condição de umidade muito alta. E é por essa razão que, se você, assim como a Fabiana, decidir e optar por fazer no seu orquidário uma irrigação automática, você vai ter, além de mais tranquilidade, né, um resultado muito maior. Tá vendo só? Quer ter sucesso com Wandas? Siga essas orientações, se inscreve lá no canal da minha amiga Fabiana e, claro, você vai conseguir ter muito sucesso com essas meninas aí, tá certo? Então, espero ter ajudado, contribuído para o seu cultivo e a gente, claro, tem um encontro marcado na quinta-feira. Até lá! Beijo! Tchau! As Wandáceas são plantas incríveis. Contém dentro desse grupo, né, de violácea, eu tô com violácea na cabeça. O canal dela é a... não lembro o canal dela. O canal dela...